episódio de hoje é especial porque nós estamos no mês de outubro e o mês da conscientização do câncer de mama. E a nossa convidada do dia, a Cissa Garavello, ela passou por um diagnóstico em 2010. E ela é uma mulher forte, literalmente, porque ela é lutadora de Muay Thai, fisioterapeuta. Cissa, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, meninas. Fiquei muito feliz. É bem isso, ela é forte mesmo, porque ela é lutadora. Maravilhoso. É que não tá dando pra ver hoje, né, aqui tudo, do trapézio, o muque dela. Mas dá pra ver. Musculatura bem definida. E quem tá com a gente também hoje, Má? Quem tá aqui com a gente também é a Amanda, minha amiga amada, Ai, que que participou delícia. da Muito feliz, eu fui promovida. ela como participou da host segunda temporada com a gente, agora tá aqui como co-host. Nessa Nova temporada, com esse novo nome. E é isso, gente. A gente vai falar sobre câncer de mama, tá? É um assunto muito sério e que eu já queria ter falado aqui sobre isso há bastante tempo, mas eu não tinha achado a pessoa ideal. Até lembrar, faz um tempo que a gente não convive, né, Cis? Só que assim, a hora que a Cissa apareceu no meu feed, eu falei, essa a Cissa que vem. Porque é bem isso, além de ter passado por isso, ter superado essa doença terrível, ela é um mulherão, gente. Ela luta Muay Thai, ela já foi minha professora, ela tem um monte de coisa aqui pra contar pra gente. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos lá, conta a sua história pra gente. Tá bom. Conta o que você faz, como você começou no Muay Thai, como que... Vai contando. Eu tô com 48 anos agora, sempre pratiquei atividade física, eu sempre gostei, então eu nunca fui sedentária, pratiquei anos de balé clássico, fiz natação, sempre fiz academia, musculação, e aí eu conheci o Muay Thai por um acaso. Na época, o meu marido queria fazer luta, a gente soube desse espaço lá em Itu, e aí a gente foi assistir uma aula. E aí ele assistiu a aula e ele falou, cansei só de assistir. E aí eu falei, o olhinho brilhava da Cissa. Aí eu falei, não, eu vou fazer uma aula experimental. E aí eu acho que o bichinho picou. E nessa época, as crianças eram bebezinhas, eles tinham 1 ano, 2 aninhos, eles eram Você tem filhos de que idade? Eu tenho um casal, meu mais velho tem 19 e minha caçulinha vai fazer 18 agora em novembro. Caçulinha! E aí eles eram bebezinhos, minha caçulinha, e tinha 1 aninho na época que eu conheci o Muay Thai. Sou fisioterapeuta, né? Trabalho hoje, eu tô direcionada mais meu trabalho para a parte postural, então eu dou aula de pilates, terapias manuais, arruma postura. Ai, desculpa, gente. É o Charles? É o Charles? E aí faço terapia manual também, mas tudo direcionado mais para a parte postural, que eu amo hoje em dia, tá? E aí o Muay Thai entrou na minha vida. Aí fui curtindo o treino, fui fazendo os exames de graduação, só para cumprir tabela. E para me desafiar também, pra gente sair da zona. Você foi graduando no Muay Thai? Fui graduando. Como? Eu nem sei como que é graduação. Eu tipo, também A não cada tanto tempo de treino, aí o mestre vem e fala, tá na época, você quer fazer o teste, né? Faixa? A graduação. Não, desculpa. É um cruang que a gente usa no braço, é uma fita que a gente usa no braço. E vai mudando de cor. Vai mudando tipo de como cor. se fosse judô. Tipo do judô, do jiu-jitsu, vai mudando de cor. E aí eu fui fazendo pra me desafiar, sair da zona de conforto, né? E aí eu virei instrutora de Muay Thai. Muito bacana. E daí em 2015... o meu mestre na época falou assim, por que você não começa a dar aula pra mulher, né? Abre uma turma, porque a mulherada adora o Muay Thai. E aí eu falei, tá bom. Na época em Itu, acho que não tinha ainda ninguém de feminina, né? Uma mulher que desse aula de luta. E aí eu comecei. E era um barato. Gente, no tatame, à noite, tinha a turma da manhã, da tarde e da noite. Na turma da noite, acho que eu tinha umas 30 mulheres em cima do tatame. Ai, eu atendi E aí, era assim, e todas as idades? Tinha de jovem? todas as idades. Ai, todas que as massa. idades. Como é que você não foi? Eu fui! Você foi? Eu já fui aluna. Ela já foi minha aluna. A gente, foi uma época muito gostosa, porque o Muay Thai é muito gostoso, é muito gostoso. E aí me surpreendeu trabalhar com esse público feminino, porque além da gente praticar atividade física, né? Porque a gente se preocupa com o físico, né? Com o corpo, tanto esteticamente quanto relacionado à saúde, né?
E aí muita mulher junto, e aí era uma troca, era fofoca, era muita risada, era assim, a gente tinha uma sensação assim, de compartilhar histórias, e Ai, era que muito delícia. gostoso. E aí eu continuo hoje com turmas menores, hoje, até pelo espaço onde eu tô, e aí eu consigo direcionar esse trabalho individualmente para a necessidade de cada uma. Aproveito que eu sou fisioterapeuta. Tem muita aluna que chega e fala assim: ai, mas eu tenho problema de menisco, ai, eu tenho uma hérnia lombar, ai, eu tenho... Falei, fica tranquila. Você tá segura comigo. Sou física, a gente vai adaptando. Eu acho que o que é importante é... Ninguém vai sair lá lutando, não vai ter contato físico, né? Ninguém vai virar uma super lutadora. Eu acho que esse esporte... Além de proporcionar assim, um baita condicionamento físico, um trabalho cardiorrespiratório, ajuda a emagrecer, fortalecer, desenvolver os ombrinhos, ananá. E também é terapêutico, né? É uma descarga. endorfina. Gente, mas é assim, muito você gostoso. tá... Você põe pra fora, na hora que você tá fazendo, né, os socos, os chutes nas manoplas, nos aparadores, você põe pra fora, Sim. né? Tudo que você tá sentindo. ali, né? E aí você fica bem humorada, você chega em casa mais leve, o marido agradece que você tá tranquila. Ai, gente, já né? quero Muay Thai. E é muito gostoso. Eu né? gosto. Ainda Aí mais você pra devia fazer uma professora. aula experimental, porque eu acho assim, delicioso. Sou E, suspeita então, pra falar. você foi ficando, o negócio ficou mais sério em 2015, que você começou a dar aula. Que e montou as daí eu turmas. fiz minha última graduação, não sou mestre, Tá ainda bom. faltou. Você mas continua estudando pra ser ou... Eu treino Deu. hoje, eu tô treinando sozinha. Tá. E aí, então, em 2015 eu fiz minha última graduação, virei instrutora. E aí que eu comecei a dar as aulas para o público feminino. Então, hoje eu trabalho como fisioterapeuta e eu falo que eu trabalho com Muay Thai, mas não é um trabalho, para mim é um hobby, é meu hobby, delícia. é uma delícia. E Cissa, foi durante, então, essa trajetória aí que veio o diagnóstico do câncer. Veio antes. Eu descobri em 2010. Eu que descobri. A minha querida amiga, meu anjo, que era minha ginecologista na época, que era a Elke. Eu passava com ela todo janeiro, bonitinho. E aí eu tinha ido naquele ano, em 2010, em janeiro, a gente tinha feito todos os exames de imagem, tava tudo ok, tudo bonitinho. Aí em setembro, 9 meses depois, eu comecei a sentir algo estranho na minha mama esquerda. Eu acho interessante essa parte, você falar que foi você que sentiu, sabe? A gente não sabe pra quem passa por isso. Então, assim, você sentia isso em que momento? Era no banho? Eu ou era... tinha um certo incômodo na mama. Por exemplo, se eu deitava do lado esquerdo, decúbito esquerdo, eu sentia não era uma dor, mas eu sentia algo que não era confortável deitar do lado esquerdo. E aí eu comecei a palpar, eu achei daí um nódulozinho. E aí, Você não tinha caso na família que te deixava mais alerta, nada, não? eu fui primeira. Tá. Não tinha casos de câncer de mama na família. Daí, eu por conta própria, eu fui fazer um ultrassom. Aí, fiz numa clínica, aí a médica que fez o exame falou, não, tá tudo ok, não tem nada, relaxa. E não. era tipo próximo da axila? Era, Tá. era mais no quadrante aqui lateral, próximo da axila. E aí, quando voltou em janeiro de 2011, que era a época de eu voltar com a Elke, eu falei, o ultrassom é de setembro, ele é recente, eu já vou levar a Elke, nem vai pedir outro ultrassom. E aí eu levei, primeiro ela foi me examinar e a gente já viu aquela carinha que a gente se conhece desde a infância. E aí, quando eu mostrei o ultrassom para ela, daí ela circulou. Então, eu tava lá desde setembro de 2010. A pessoa que viu, que fez o É. exame, ela não enxergou isso. Não. E aí é o que viu. E aí é o que viu. E A daí... El, que foi nossa convidada na temporada 2. Não, e nossa host também, E gente. na temporada ela começou, 1. a Elke tá aqui desde o começo com a gente. Desde sempre pra sempre. E aí ela foi fazendo os encaminhamentos, daí fui para mastologista, tudo. Então, em 2010 que eu descobri, mas eu recebi mesmo o diagnóstico aí em 2011, né? O que eu acho legal falar, que o meu câncer... O meu não é meu. O câncer de mama que eu tive, ele é super raro. Tanto que a mastologista daqui de Salto que estava cuidando de mim,
Ela falou, ó, chegou num ponto que eu não vou conseguir mais te acompanhar, porque eu não tô Não sabendo. E aí eu fui para São Paulo, fui pro Sírio, daí eu participei, eu fui caso de estudo, né, dos médicos lá no Sírio. E é um câncer super raro que teve. Não tem motivo, não, assim, era sedentária? Raro não era. no sentido de agressivo, Cissa? Não. Raro de tipo. acontecer mesmo. O anátomo patológico dele era bem raro. Tá. Se eu não me engano, na época, acho que tinham 5, 6 casos registrados para a área médica. E aí eu fui mais uma sorteada. Nossa. E aí, assim, tanto que eu não fiz químio, tá? Eu não fiz químio, eu não fiz rádio. Então, a primeira cirurgia que eu fiz foi uma menos agressiva, só tirou um quadrante da mama e eles acharam que estava ok. E aí, acho que deu 9 meses de novo, eu percebi que a minha areola, o bico da mama, perdeu a cor, ficou pálida. Mas para mim a sensação foi de que eu dormi, tava tudo ok, daí na hora que eu acordei, eu falei, tinha alguma coisa estranha. E aí eu adiantei minha consulta no mastologista e aí ele tinha rescindido. E aí depois, em novembro de 2012, eu fiz a mastectomia total. Aí eu tive que tirar tudo. Tirei de um lado? Só da mama esquerda. Aí tirei tudo. Tirei a mama inteira, bico, areola, tirei alguns gânglios da axila, que são os principais, só para ter a certeza que estava tudo ok. E aí, de 2012 para cá, fiz o acompanhamento. Hoje, como toda mulher que tem que ir ao ginecologista uma vez por ano, eu já estou nesse... Ô Cissa, por curiosidade, na época não considerou-se tirar... Quando você tirou só um pedaço, um quadrante da mama, na primeira cirurgia, não foi pensado, ninguém pensou em tirar tudo? Não era uma... Não, porque como era algo diferente, que não tem muita referência sobre isso, Entendi. Eles optaram por algo mais preservador, para ver como que ia ser, e eles achavam que ia estar com uma margem, e aí que ia estar tranquilo, mas aí ele reincidiu. Daí, tanto quando ele reincidiu, falou, vamos fazer a mastectomia total, eu até pensei, falei, então vamos já tirar outra também, né? Pensei porque nisso, já tá eu ia te nisso, perguntar. já tira outra. E aí eles me explicaram que não teria correlação, que era para eu ficar tranquila, que não era necessário, tanto que até hoje tá tudo ok. Então, a minha mastectomia total é a esquerda só. Tá. E hoje tá super tranquilo. E você, quando tirou, você já reconstruiu na mesma... Consegui, na mesma cirurgia? Porque como eu não tive perda de pele, nada, que às vezes quem faz químio, principalmente a radioterapia, né? Machuca muito a pele, fica muito aderida. E tem muitas mulheres que não conseguem fazer a reconstrução no mesmo momento. Tem que fazer a expansão da pele, é um trabalho muito mais demorado. Você teve muita sorte de não precisar de nenhuma terapia mais agressiva, né? Eu fico muito feliz, assim, de que só foi uma mama, sabe? Eu não tive aquele tratamento que acaba judiando, né? Aqui, e acho que não judia só do paciente, como judia de todo mundo que tá em torno, né? É sofrido. Então, Cissa, essa parte, né? Você tinha crianças com que idade? Quando eu fiz a mastectomia total, em novembro de 2012, um dia antes foi o aniversário da Duda de 3 aninhos, que a gente fez uma festa para ela. Daí de lá eles foram já direto dormir na casa dos meus pais, porque no dia seguinte eu ia para São Paulo fazer a mastectomia. E daí, né? Então eles não souberam, não teve a conversa com as crianças sobre isso. Não. Entendi. Mas tinha uma percepção, assim, que durante esse ano, né, que eu fiquei, melhorou. Voltou, era tudo muito lento, o meu diagnóstico demorou para fechar certinho o anátomo patológico, foi para os Estados Unidos, foi para não sei aonde. Então esse processo judiou de mim, até saber o que realmente eu tinha que fazer. Então nesse processo, meu menino era pequenininho, e aí eu lembro que teve uma vez que ele falou, mamãe tá tão magrinha. Então assim, me causou muita ansiedade, perda de apetite, mas pelo meu emocional, né? Mas depois, quando eu vi o que eu tinha que fazer, eu levei de boa, sabe? Sim. A gente pode falar com a Amanda. A Amanda teve uma história lá, acabou perdendo. A mãe dela não foi pro câncer de mama, foi a mesma doença.
Então ela pode falar pra gente como a família também, né? E eu acho interessante também reforçar essa questão, né? Do quanto é importante a gente ter essa autopercepção, né? Assim, do que está acontecendo com o nosso corpo. Então, até por meio da questão da campanha mesmo, né? Da gente fazer essa questão do autoexame, de se cuidar, de estar fazendo as consultas com frequência, né? Pra gente ter a prevenção, pra gente ter a questão de um diagnóstico, né? De repente ali antecipado, para ter o tratamento adequado. E por que até coloco essa questão, né? Da gente se perceber, porque muitas vezes, apesar dos médicos muito estudados, vários casos, muitas vezes acaba passando, né? E acaba sendo a nossa vida. Então, a minha mãe, ela teve o primeiro, por exemplo, que foi um câncer de intestino, com 43. Ela tinha um histórico de intestino preso. Uhum. E ela acabava levando para o ginecologista, né, assim, olha, eu acho que seria interessante eu estar fazendo a colono. E era colocado assim, não, mas você é uma pessoa muito saudável, né? Não é necessário, é um exame desagradável. E acabou passando E ela já um tempo. sentia isso, e né? ela sentia que é aquilo que a gente fala, né? É. A própria pessoa, né? Ou como a mãe sente, percebe ali, conhece melhor a criança, a própria mulher se conhece ali, né? Então, ela acabou deixando. Só que chegou no momento que ela falou, eu quero fazer. Depois de um bom tempo. E depois desse um bom tempo, deu a questão do câncer de intestino. Ela levou super bem, né? Porque nessas horas, como você finalizou agora a sua fala, você tira uma força, né? Você não sabe de onde. O mundo tá desabando e você tá a pessoa ali mais forte. Quem tá ao redor também acaba ali sustentando, né? Depois de 3 anos, ela teve um secundário, segundo foi falado pra nós, de ovário que foi mais silencioso, né? E assim, eu e minha mãe, a gente tinha uma conexão muito forte, né? Que não é novidade para vocês, eu já até coloquei nessa questão. E a gente tem que ali se manter firme e forte. A gente passou por todo um processo de ir fazer, né? Eu acabei deixando de trabalhar nesse último, né? Fiquei 1 ano em casa com ela, então eu levava ela para todas as consultas, para fazer todos os exames. Inclusive a Cissa falou também que teve essa pessoa na vida dela. Que foi a minha irmã. Gente, é sério, eu tenho. A gente, quando eu fazia aula, eu via a tatu dela. Ela tem uma tatu escrito Sister. Ai, que E você linda. chamou seu irmão de Sister. E daí eu falei, Sister? Que é? Dela conta essa história também. Então, na época que eu tive, né? Daí a minha irmã, nessa época, ela morava em Bauru, casada, tinha a vida dela lá, trabalho, tudo. E eu tinha todos mega suporte aqui comigo, né? Meu marido, meus pais, minha mãe me ajudando muito com as crianças pequenininhas. Então, eu tive muito suporte. Mas daí, as crianças pequenas, o marido tem que continuar trabalhando. Tem. E aí minha irmã largou a vida dela lá em Bauru, largou lá a casa dela, trabalho, marido, e veio ficar comigo. E aí, assim, eu acho... fico até emocionada de falar, porque assim, se larga a tua vida lá para cuidar da outra aqui, né? E aí me ajudava a limpar dreno, fazer curativo, me levar no médico, levar a fazer drenagem. Era motorista das crianças, vai levar na escola, vai buscar, não sei o quê. Puxado. Porque a vida do marido tem que continuar, né, gente? E aí, assim... E aí, então, eu não posso falar... eu só tenho a agradecer o suporte que eu tive de toda a família, de amigos, de orações. Fortalece. Fortalece. Eu falo que outro dia eu tava pensando, né? Depois que você me mandou mensagem, eu fiquei pensando, né? Eu falo, gente, perder uma mama, lógico que pesa pra mulher, né? Eu acho que é símbolo de feminilidade, né? Não vou falar que depois que eu tirei, eu continuei ok. Depois que eu dei eu dei uma caída. Depois... Mas, assim, eu fico pesando entre uma mama e tanto que eu ganhei, uma nova chance, eu ganhei mais amor, eu ganhei saúde, eu ganhei amigos, eu acho que eu ganhei mais do que eu perdi. Olha. Nossa, Cissa, vejo que sua luta não foi fácil, emocionalmente cada pessoa responde de uma forma, né? Uma notícia bombástica dessa. E eu queria saber como que foi, até para quem está passando de repente por isso, você contar um pouquinho da sua experiência, de como foi, em que momento que você
relaxou, se você ou se em algum momento, depois de quantos anos, né? Porque fica assombrando, né? Ai, a fica, doença, porque você fica. continua fazendo o exame e ele pode voltar. Tem 5 anos, né? Então, que fala? logo no começo, né, a gente vai fazendo exame a cada 3 meses. Aí dá 1 ano, vai espaçando para cada 5, 6 meses. E aí que vai espaçando, né? Mas cada vez que era época de... Quando faltava 1 mês para começar a agendar para fazer o exame, aí já vinha todas as minhocas na cabeça. Você já sentia tudo. Nossa, imagina. Eu me palpava e eu já sentia tudo. Era medo, né? Medo. De voltar, né? E aí, quando deu uns 5 anos, que daí você já começa a fazer o acompanhamento, como toda mulher faz uma vez por ano, eu fui ficando mais tranquila. 5 anos é, na teoria, quando você tá já de livre, alta. tá de Você alta. tá de alta. E aí você conseguiu relaxar. Sim. Você se sente hoje completamente livre. Chegaram a levantar a hipótese depois de alguns anos. Ai, Cissa, faz o exame, o teste genético. Vamos estudar a fundo, ver o que é, o que foi, o que não foi. Aí eu pensei, falei, Ai, não vou fazer. Não vou Eu não disso, vou, porque senão eu vou ficar depois na cabeça. Ai, pode ser que aconteça. Aí eu não sei como vai ser essa parte genética depois para minha filha. E aí, então, eu resolvi que eu não ia fazer esse teste. Eu falei, né, que depois que eu tirei, eu dei uma deprimida daí depois, né? Durante o processo, até pelas crianças, eu acho, eu tive força, né? Porque a gente tem que, A gente né? prenisa, né? Não, você fala, gente, eu tenho essas 2 crianças pra criar, né? Não pode... não posso desmoronar. Não, Então, eu eu acho não que posso isso... morrer. Ou desmoronar emocionalmente, que ela segurou a onda e depois baqueou. Depois, eu acredito daí que é assim mesmo, que depois- depois que passa... Daí né? acho que cai mais a ficha depois, eu acho. Sei lá. Sim. A hora que você se olha no espelho, né? Cicatriz, uma mão estranha. Então, daí depois eu fiquei meio deprê. Daí eu não queria fazer mais atividade física. Daí engordei bastante, né? Logo, comia por ansiedade, né? Eu já sou ansiosa e aí depois eu comecei a comer muito por ansiedade. Você teve acompanhamento terapêutico, médico, Nada. psiquiatra? Não. Não. Foi uma... Você se autodiagnosticou, deprimida, tava triste. E aí, eu já fazia um pouquinho Tava conhecendo, né, o Muay Thai. E aí, o Muay Thai foi como se fosse uma ferramenta que eu acho que eu descarreguei. Foi usado como uma terapia para mim. Porque eu acho que, como lá dentro, no tatame, né, você precisa de muita concentração para fazer as sequências, os golpes. É diferente de uma sala de musculação que você tá lá fazendo e você tá pensando, saindo daqui eu preciso ir no supermercado, eu preciso É lá. verdade. E lá dentro, em cima do tatame, você tem que ter uma concentração. Você tem que saber a sequência, a repetição. Então, eu esquecia. Que legal. Eu esqueci. Então, Foi o um Muay Thai foi remédio. uma ferramenta que eu usei como terapia para mim. E aí eu fui de novo emagrecendo, fui ficando com o corpo legalzinho de Autoestima. novo. Autoestima volta, né? Que loucura. Autoaceitação, autoestima. E eu acho que me ajudou demais. Demais. E aí eu voltei para as práticas de atividade física na musculação, que eu sempre fiz, paralelo ao Muay Thai. Que mais? Mas tudo isso, né? Outra coisa que, depois de muitos anos pensando, né? Porque a gente se questiona, né? Na verdade, a gente se questiona. Por que eu tô passando por isso? Não existe a resposta, né? Não tem a resposta. Aí, por um tempo, eu pensei, bom, o que eu vou fazer com isso, né? A gente tenta se tornar uma pessoa melhor, mais paciente, mais amorosa, curtir mais o tempo, né? Um momento presente, né? Porque a gente começa a dar mais valor para isso. Mas eu me lembrei que, na época, eu era fisioterapeuta de uma ONG, eu era fisioterapeuta voluntária de uma ONG que atendia mulheres de baixa renda que estavam passando pelo câncer de mama. Maravilhoso. Então, quando elas passavam comigo, elas iam fazer a drenagem linfática no pós-operatório. E aí eu escutava 1 milhão de histórias. Você já tinha passado por... Eu não tinha ainda. E aí, eu escutava 1 milhão de histórias. Meninas, eu me lembro de uma que ela tinha 26 anos, ela ia se casar e ela fez masté bilateral.
Aí eu me lembro de mulheres, sei lá, muitos anos casadas com o marido ia embora porque a mulher perdeu uma mama. Mulheres que perdiam o emprego porque daí não ia poder fazer o trabalho repetitivo na empresa. E eu me envolvia muito, sabe? E eu não tomei cuidado com a minha saúde mental também nesse momento. Porque eu chegava em casa e eu repetia para o meu marido tudo, todas as histórias. E eu repetia para ele, falei, porque se um dia isso acontecer comigo, eu sei o que eu faço. Nossa. Porque se um dia acontecer isso comigo, eu não sei se eu tiraria a minha mama. E eu repeti muito e muitas vezes. E logo depois eu desenvolvi um câncer raro. Gente, pode ser maluquice da minha cabeça, eu não sei, mas hoje em dia eu acredito muito em questão de energia. Eu não sei até que ponto eu verbalizei tanto que eu acabei criando um câncer na minha mama. Então você falava com o seu marido, você falava, você não só pensava. Eu falava. Você falava. Eu falava. Porque era tão raro que não teve explicação, não tinha muito estudo sobre isso. Eu não sei se até que ponto o não cuidar da nossa saúde mental, o que a gente pensa, o que a gente verbaliza, o quanto isso interfere na nossa saúde. Eu acredito nessas coisas. Eu também. Hoje em dia eu acredito Aquele muito negócio na não, energia. Acredito nas bruxas, mas elas existem. Então, assim, na dúvida, vamos pensar as coisas. É que assim, não é fácil, né? Não é, Não é a fácil. cabeça vai longe. Por isso que eu falo que eu acho que o equilíbrio é tudo, né? Por isso que a gente tem que cuidar da saúde física, tem que cuidar da saúde mental, da saúde espiritual. Porque não dá pra separar. A gente é um ser único, né? Não dá pra eu ter saúde física se minha cabeça não tá boa. Não Sim, dá. claro. E muitas vezes a gente fala, né, que parece... Porque a gente fica tentando administrar, né, múltiplos papéis ali que a gente, enquanto mulher, faz, né? Sim. E muitas vezes a gente se deixa de lado, né? Com certeza. Achando até que às vezes assim, é um luxo eu fazer uma pausa pra eu ir numa consulta médica. Sim. É um luxo eu ir cuidar da minha saúde, fazer academia. É um luxo eu ir fazer yoga. E não, isso é necessário, essencial para que a nossa engrenagem continue ali a funcionar de maneira saudável, né, e boa. E o quanto que a gente às vezes também acaba ficando voltada para essa nossa rotina, essa nossa Maluca. dinâmica, e acaba deixando coisas importantes. Quando a gente tá nessa condição delicada da vida, tudo que a gente mais quer, e quem tá ao lado, é a saúde, é estar com a família, né, Estar com quem próxima, a gente ama. e poder fazer coisas simples do dia a dia, né? Que às vezes a gente acaba não tendo valor. E até mesmo a fé, né? A espiritualidade é o que a gente se agarra ali e é o que nos dá força para continuar. Com certeza. E eu acho que nós mulheres, né, eu brigava com uma época que eu fiz terapia, eu ficava muito brava com o meu terapeuta quando ele falava: Cissa, você tem que estar bem para que o teu entorno esteja bem. Parece E eu falava, clichê, mas não é, né? eu falei assim, eu tenho o direito de estar mal e o entorno que fique bem comigo. E, só que é engraçado, né? Mas a gente que é mulher, né? A gente cuida da casa, da família, trabalha, cuida dos filhos. Mas é verdade, parece que quando a gente tá bem, Tudo funciona tudo melhor. flui, né? Então, assim, não é egoísmo, né? A gente tem que se cuidar, né? Sim, se a é o gente não tá alicerce. bem, o entorno vai virar uma bagunça também junto, né? Sim, e o que você acha da campanha do Outubro Rosa? Porque eu não sei se para as pessoas que já tiveram essa doença, é um negócio que a gente fica lembrando muito, né, gente? Toda mulher tem, né? Toda mulher que fica pensando em, gente, esse negócio, fazer uma mamografia, né? O que você acha? Você acha que o Outubro Rosa, o que representa para você? Outro dia eu escutei de uma mulher falando assim, tá muito maçante esse negócio de Outubro Rosa. Chega todo outubro, tem que fazer autoexame, tem que fazer consulta, nananã. Daí eu falei para ela assim, mas olha só, a gente acaba só lembrando em outubro, tem que fazer o autoexame. Durante todos os outros meses a gente acaba esquecendo. Daí em outubro vem um monte de publicidade falando e a gente vai lembrar, tem que fazer o autoexame, terceiro, quinto dia após menstruação, vai na frente do espelho, se toca, né? Bom, hoje na internet tem todas as informações de como fazer o autoexame. Mas durante os outros meses a gente esquece, gente. Por isso que eu acho que tem que ser maçante mesmo. A informação tem que vir, tem que
ficar batendo até entrar na nossa cabeça, porque na correria a gente esquece. E tem a questão da mamografia, né? Que ela é algo que foi colocada de uma maneira assombrosa, né? Assim, então a mulher fica assim, ai, eu tenho que fazer uma mamografia, né? Então, assim, só vai fazer antes do tempo se tiver um risco, né? Se tiver um histórico familiar. Eu já fiz e, assim, não foi nada do outro mundo, né? Logicamente você sente um incômodo, mas... Porque eu vejo que muitas mulheres têm esse relato. Eu não vou, Deus me livre, eu não vou, eu faço tudo, mas eu não faço mamografia. Mas né? eu acho tudo sobre prevenção, porque Sim. se você vai desenvolver, uma hora o corpo vai dar algum sinal. E pode ser que seja tarde demais. Sim. Depois a batalha para combater é muito mais longa, muito mais sofrida. Então, se a gente vai... Se tem alguma forma da gente descobrir mais cedo que tem alguma coisa errada... Que Sim, seja sabe? Deixa eu te antes. perguntar uma coisa. Eu sou muito assim com essas coisas. Você comentou que você tinha feito os exames pouco tempo antes e não tinha nada. 9 meses antes. Então, né? É. Então, assim, realmente é um negócio rápido. Acontece aqui. Então, e aí nessa hora que eu falo... E que na eu verdade puxo- você nem fez exame, você sentiu. Eu senti. E aí nessa hora que eu puxo a orelha das minhas alunas. Que eu tem umas que falam assim, ai, faz 3 anos que eu não vou no ginecologista, eu quero morrer. Eu falo, eu tenho vontade de arrancar as 2 orelhas, porque, gente, 9 meses foi o tempo suficiente de aparecer pra mim. Imagina 3 anos. Sim. Se acontece de aparecer alguma coisa em 3 anos, se você descobre no comecinho, né? No O quanto você espaço. previne, o quanto você ganha de tempo. Então é primordial, né? Então você acha importante É essa, importantíssimo. esse outubro rosa? Ah, eu acho. Por mais que todo ano sejam as mesmas informações, Ana, tem que ficar batendo na informação. Porque na correria, principalmente da mulher que cuida da casa, que trabalha fora, a gente esquece. Eu esqueço. Não adianta, eu também esqueço. Então, eu acho que a gente tem que bater na tecla ainda. E se não é clichê, você realmente se tornou uma pessoa melhor. Você sentiu... Ai, a gente tenta, né? Eu não aguento, ela é muito Conta, fofa. conta. Eu falo assim que a gente começa a olhar as coisas com outros olhos, né? Você teve A medo gente- de morrer? Eu tive medo de não ver, né, meus filhos crescerem. Eu tive esse medo. Eles eram tão pequenininhos, eu queria curtir as fases deles, né? Mas eu falo assim que a gente olha a vida com outros olhos. A gente tem que começar a agradecer mais do que reclamar mais. Olhar o que a gente tem mais do que o que está faltando, né? Às vezes é lógico. Eu me perco. Aí meu marido vem, ele me puxa de novo. Vai, volta, vai. Começa a olhar tudo de bom que você tem, as suas chances de novo. Seu marido sempre teve muito também com você, né? Ah, Lucy? muito, muito. Ele é cirurgião plástico. Ele é cirurgião plástico. Mas não foi ele que fez minha reconstrução. Não, né? Não foi. não. Mas com certeza ele sabia também. Ele sabia o que ia acontecer com você, como que seria. Ele te explicou antes, né? Como que ia. Ele que contou pra mim, quando chegou o anátomo patológico, depois de um tempo lá, que foi pra um monte de lugar, eu me lembro perfeitamente. Era uma sexta-feira, depois do almoço, ele falou, vamos sentar que a gente precisa conversar? Aí eu falei, lá vem. Daí ele com todo carinho, com todo cuidado, né? Vendo como que ia falar comigo, porque eu já sou... E aí... Até parece que ela é fofa e E meiga desse aí, jeito. ele falou, daí quando ele falou assim, realmente, você tá com câncer de mama, tal, Aí eu parei, pensei, eu falei, tá bom. Mas agora 2 horas eu tenho cabeleireiro. E eu vou no cabeleireiro. Depois a gente vê o que a gente vai fazer. Eu sei que é fuga, né? É uma fuga Sim, total. Total, Nossa, sim. total. Tanto que eu não consegui chorar nos primeiros dias, né? Acho que já vai formando Uma casca. eu acho que sim. E aí depois, teve dias que eu tava ótima, aí tinha dias que eu queria ficar só dormindo, né, durante todo aquele processo e tal. E eu acho que tá tudo bem também, né, a gente tem que se respeitar, né, o dia que tá bem, Isso. aproveite esse dia. Sim. O dia que não tiver, eu acho que a gente também Se acolher tá tudo também, ok. né? A gente não tem que estar sempre bem o tempo todo, né, tem que se acolher, exatamente. É verdade. Mas assim, ó, do seu marido, ele não acompanhou a sua cirurgia daí, né? Não, ele fez o papel de marido. Ele Tá. não quis nem entrar no centro cirúrgico. Daí ele ficou no papel de marido.
É, porque nessa situação, quando você já tem um marido médico, ele meio que cuida de você, né? E você, eu acho que dá uma segurança. Dá. Né? É, porque daí parece que os caminhos, né, os contatos, conhece tal Indicação. professora, indicação, vamos pra lá, vamos pra cá. Então, quanto a isso, eu não tive que pensar em nada, né? Muito nada, bom, nada, isso, nada. da né? segurança. E Ele hoje que acabou. teve. Hoje acabou essa. Acabou. Acabou. Tipo, você não Tipo, pensa quando mais eu vou nisso. fazer exame, chegou na época de fazer exame de rotina, nem penso mais. Mas tem que preencher no papelzinho, né? Ai, eu não sabia. Você não faz, então. Na mamografia fala, tem alguma cirurgia? Daí fala, mastectomia esquerda. Quanto tempo tem? Daí você põe. Mas eu não penso mais. Que é isso, né? A doutora Como Renata você vai falou, matar. do pensar, Mas eu da vou fazer mentalidade, né? Ou Ficar você- trazendo, já ouvi essa buscando história. isso. Que legal, sim. E é isso. Gente, uma história de vitória, de superação e de uma mulher Força. Força de verdade. Força. Né? É verdade. E humanizada, real, né? Sim. Que você falou, tipo, teve dias que eu quis ficar deitada na cama. E tudo bem, você só não, tipo, não entrega todos os pontos. A gente teve uma convidada aqui que falou, onde você encontra força? Ela falou, eu sou mãe. Então é isso, né? Porque você tem os seus filhos ali que você queria ver crescer. Então, de algum Exatamente. jeito, você vai criar essa casca pra enfrentar essa batalha. A minha verdade. mãe mesmo, eu tenho certeza que, nossa, ela foi uma super guerreira. E ela tava pensando muito ali em mim, né? Você sabe, eu tava assistindo o vídeo de vocês outro dia de uma mãe contando a história aí, né? E eu fiquei emocionada. Porque quando é com o filho, eu acho que dói mais. Dói muito mais. Então, teve o processo lá comigo que eu agradecia que era comigo, não era com nenhum dos meus filhos. Eu falava, graças a Deus que é comigo. Porque daí a pegada ia ser outra, né? É diferente. É engraçado, cada um pensa de um eu falo jeito. outra Isso coisa, né? Porque eu vou falar Mas eu isso, nunca passei tá? por nada sério assim, né, Miglis? Então eu acho que. Mas é o jeito que você pensa, por exemplo, eu falo assim, você falou assim, ai, que bom que era comigo, não era com os meus filhos. Não é questão disso, eu tô falando de uma febrinha. Mas Exato. assim, eu prefiro eu estar doente do que minhas filhas. Mas a Fernanda falou assim, gente, faz sentido. Fala, cara. mãe tem que ter saúde. Mãe tem que estar com saúde. Eu prefiro estar inteira pra cuidar dos meus. Ai, tá vendo como cada um Quando pensa vendo? diferente? Então a gente vê diferente, o que ela fala também faz todo Visão, sentido, faz. né? Sim. Então, gente, a vida é assim, eu acho que ela vai ensinando, acho que a gente tem que encarar o que acontece, o que aparece pela frente, Exatamente isso. não é? Aham. Minha avó falava assim, a gente tem que encarar. Porque a gente não controla tudo. Então, vamos pra guerra. É aquela historinha, né? Tô com limão, o que eu vou fazer com esse limão? Vou fazer uma exato. limonada. É. E aqui a gente tá conhecendo tantas histórias que De superação, mas é determinação. tanta superação, gente, que a gente acaba ficando até com um pouco de ai meu Deus do céu, isso Quando a gente se pega reclamando de alguma coisa, Então, fala, não devia E reclamar, assim, né? gente, as pessoas passam, elas vencem e Supera. Mas essas histórias fazem com que a gente veja a vida de um ângulo Outro diferente. prisma, Né? Então, quem tá próximo. E eu acho que é isso, a gente não precisa passar por, às vezes, e se enxergar, enxergar a vida de uma maneira diferente Mas mesmo. como é que faz fazer isso, não é diferente. tão fácil assim, né? É o que a gente fala, porque aqui a gente sempre buscou não trazer esse negócio de ficar falando assim, a gente tem que ser assim. Sim. Gente, não é fácil assim. Sim. Não é a Você gente passa falando no aqui. negócio, não mas é, quando você não é, passa, não é a gente falando aqui, exatamente, não é a gente falando aqui que vai É. arrumar a vida assim, Sim. mas assim, quando chega, gente, porque o dia chega. E tentar, Eu acho que não é pra um, é pra né? outro, chega o dia. E às vezes não é em você, mas é uma pessoa muito próxima que bate meio que igual. Aí você. Sim, você Você- te dá esse alerta, te esse dá esse start, alerta, você né? muda. De você falar Mas assim, eu acho que nós mulheres somos, assim, bem fortes, né? Nós somos. Somos. Bem fortes. E aí, independente do problema, eu acho que esteja passando, seja físico, seja de relacionamento, sei lá. Independente do problema, a gente tem que ter a nossa força interior. A gente só precisa encontrar. Ela tá lá em algum lugar, ela tá guardadinha. Às vezes, quando precisa, a gente acha. A gente acha. E depois a resiliência, porque daí eu acho que a resiliência vem porque a gente vai se adaptando a tudo. A gente se adapta a tudo. Então eu acho que nós mulheres temos uma qualidade muito grande de ter a força
interior e saber trabalhar essa resiliência, porque a gente se adapta Ai, a sim, qualquer sim, coisa, né? A qualquer coisa. Ótimo. Não, depois eu não quero nem acrescentar mais nada, porque fechou no melhor resumo, assim, Perfeito. é isso. Porque são várias histórias e todas elas levam a isso. A gente vê que vem uma força interna do além que a gente assim não imaginava Não sabe que de tinha, onde mas na hora vem. que precisa, ela aparece. E aí é depois a resiliência E pra nós se mulheres, adaptar. né? E as mulheres pra gente, isso, é cara, é isso. Ai, meu marido vai me matar, mas outro dia ele tava com dor de garganta lá em casa, dor de garganta, dor de ouvido. Nossa, tava difícil pra ele, né, amiga? Tá difícil, tô passando, não tô bem. Não tô bem, não tá fácil pra mim. Eu sei como que é. Não, mas a mulher tem essa força muito, muito maior, gente. Não é falando nada de homem, mas se a gente precisa, a gente pega e faz. E é isso aí. E é isso aí. E você é linda, maravilhosa, sou sua fã. Obrigada a você. Eu que agradeço o Muito, convite. gente, pratiquem Muay Thai. Eu que Pesquisem agradeço. mais sobre Muay Thai. A Cissa tá aqui. Passa, a Fernanda, ela adora essa força. A gente conhece. Ai,